Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal. Linux Brasil. Serob Linux Notícias 441. Vamos lá porque tem muita coisa. Alô, Rod Linux. Cenoura roxa. Serob Linux. Depois de uma grande atualização da versão estável na semana passada, Manjaro 24.2 e Onada foi lançado. Você que ainda não migrou para o Linux, Manjaro é uma boa distro para começar. Suas versões de desktop oficiais são Plasma 6.2, Gnome 47 e XFCE 4.18. Mas tem versões que a comunidade disponibiliza com outros tipos de desktop. As características são principalmente os que os usuários regulares recebem durante a semana. Kernel 6.12, Mesa 3D 24.2.8, que fornece gráficos, OpenGL, Vulkan, etc. Um detalhe importante que não falei semana passada, aliás, semana retrasada, é que tanto o drive VDPAL quanto o VA API não precisam mais ser instalados. Já vem no pacote Mesa e também no lib32-mesa. Ambiente Qt versão 6.8.1, o Wine ainda deve ser o 9.22, mas deve chegar a versão mais recente por aí. E tudo mais. A distro Linux OpenMandriva geralmente lança uma versão nova de 6 em 6 meses, 5 em 5 meses, e agora em dezembro lançou a Home 24.12, que tem como padrão o KDE Plasma. Mas tem Gnome, tem LXQt, ainda tem o Plasma 5, e o que mais chamou a atenção, versão com o desktop Cosmic, aquele do System 76, do Pop! OS. Ainda é Alpha 1 aqui no OpenMandriva. Mas atualmente já está no Alpha 4, mas é aquela história, né? Eles mais testaram para dizer que está funcionando bem. Para quem não sabe, o OpenMandriva é construído com o compilador LLVM Clang, que em muitos casos dá um desempenho a mais. Achei bem saidinha a distro. Muitos apps são suas últimas versões estáveis e alguns são até versões em fase de candidato de lançamento, como o próprio Kernel 6.13 e o GIMP, que é o 3.0 RC. A versão Rock é a mais recomendada, mas você pode usar outras, como a mais empolgante, essa que eu falei, a ROM, e Cooker, que é a versão em desenvolvimento. Não vale muito a pena, não. Foi lançado o OBS Studio 31.0. É um dos melhores programas de gravação e transmissão de tela ou janelas, ou jogos, ou dispositivos e tudo mais que você precisa transmitir. Essa versão estável chegou em menos de um mês depois que entrou em fase de candidato a lançamento. Porém, sua primeira versão beta foi lançada em outubro. Durante esse tempo, vem sendo testado e testado, retestado, corrigido, lapidado. Já é possível verificar que foi adicionado filtro NVIDIA Blur e Background Blur. Placas da família Kepler, NVIDIA, não funcionarão mais com NVENC no OBS. As GTX 650, 660, 70, 80, 90, 760 e 760, 670 e suas versões de notebooks, respectivamente. O CEF, que vem do Chromium, agora é a versão 127. Não vale a pena atualizar da versão 28 ou anterior para esta nova versão. Melhor atualizar para a versão 30.2, pelo menos. Aí sim, atualiza para a 31.0. Os pacotes Deb do repositório oficial não darão mais suporte a Ubuntu 22.04. Use por Flatpak. Estão corrigindo o problema no dock do YouTube que sumia quando alternava entre perfis. Alguns problemas de configurações de áudio foram corrigidos. A captura de câmera por Pipewire já está funcionando, mas em algumas distros você tem que reiniciar o Pipewire toda vez que for usar, para pegar. Tenho para mim que você vai precisar fazer uma escolha.
Continue com câmera por V4L2 ou Pipewire, uma das duas, porque parece que as duas juntas não estão funcionando em conjunto. Fim das versões 9 alguma coisa do Wine. A versão 10.0 entrou em fase de candidato a lançamento, porém, diferente de muitos apps, sua versão final não sai tão rápido assim. Tenho para mim que vai ser lá para o meio do mês de janeiro de 2025, ou perto do final do mês. Vamos ficar de olho. Por enquanto você pode desfrutar da versão 10.0 RC1. Gráficos. A NVIDIA lançou seu drive proprietário, versão 565.77 para Linux. Estão corrigindo problema de cores, HDR, problemas de uso excessivo de memória de alguns ou vários programas gráficos agora estão sendo resolvidos. Falhas ao usar a engine Unreal no Wayland. Travava. E não só, alguns outros apps Vulkan robustos desse jeito também estavam travando. Os caras trabalharam muito, teve bastante coisa. Até bugs com VKD3D Proton foram corrigidos, D3D9 no DXVK, perdia desempenho em alguns casos. Games. Alô, Rod Linux, Red Hat Chili Peppers, Rod Linux, Bragan, Rob, alô. Proton 9.0-4 foi lançado, é a última versão do ano. Em 2025 teremos o Proton 10. E normalmente a primeira versão do ano só chega lá para fevereiro, mais ou menos. Então teremos muitos meses para desfrutar do 9.0-4 ainda. Passaram a ser jogáveis Total War Shogun 2, Warhammer 40k Space Marine 2, aquele. Precisa desabilitar o Steam Overlay, hein? Welcome to Dust Town, e etc. Regressões nos títulos Marlow Briggs and the Mask of Death, B-17 Flying Fortress, The Mighty 8th Redux. Jogos agora abrem com tela de tamanho correto nos seus setups em multimonitores conectados a múltiplas placas de vídeo. Jogos feitos por Unreal Engine, olha lá aí de novo, estavam fechando do nada. E alguns mais recentes feitos por essa engine tentavam reinstalar redistribuíveis toda vez que eram abertos. Problemas de dispositivos de entrada corrigidos. Nova versão do Proton experimental, aquele que vem de vez em quando, né? E que você pode receber as últimas novidades que o Proton está recebendo. Aquele joguinho que não era jogável, de repente, do nada, com a versão experimental já se torna jogável, etc. Bom, aí, ó, agora é jogável o videogame, o jogo. Estão começando a implantar o Proton Voice Files, sintetizador de voz. Precisa instalar manualmente, como um Proton EAC, Proton Battle Eye, ou um outro Proton de outra versão. Você já deve saber fazer isso, né? E já estão confirmando que funciona no jogo Infinity Stars. Também tivemos correção nos jogos Star Wars Outlaws, Hell Let Loose, Rivals of Aiden 2, etc. Desenvolvedores do jogo Entropy Survivors divulgaram que o seu jogo é totalmente jogável no Steam Deck. Não tem versão nativa, mas roda bem. Em um PC se sai melhor teoricamente. Melhor usar controle, gráficos são interessantes, jogabilidade idem, personagens cativantes, isométrico, roguelike de múltiplos jogadores e, além do inglês, tem interface em português, espanhol, chinês, francês, etc.
Velho conhecido Hard Reset Redux é um jogo muito bem conceituado e que foi testado no Steam Deck nas últimas semanas e está pelo menos jogável. E se roda no deck, no PC deve voar. E não tem problema de compatibilidade. É uma boa aquisição, hein? Declarado, pronto para o Steam Deck. Foi o jogo Meteoric Enversia Island. Até o fechamento dessa edição, o símbolo de aprovado para o deck não estava lá, mas se foi testado e está rodando bem no deck, provavelmente os pinguins poderiam adquirir. Se você quiser, pode pegar. Bem interessante, aparenta ter uma boa narrativa. Vale a pena. Antes da última notícia, peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho, dê like no vídeo, compartilhe para que outros possam vir para cá para se informar também. Semana que vem tem mais Cerebral Linux Notícias, então já ativa o sininho aí e aguarde, beleza? Vamos para a próxima. Eu estava enganado. Marvel Rivals está rodando no Linux. E segundo relatos de usuários no site ProtonDB, está se saindo bem tanto no Steam Deck quanto no PC. Em meus testes ele se saiu bem. Percebi logo que usa VKD3D Proton, pois o HUD do DXVK não apareceu. E o próprio jogo mostra a compilação de shaders em cache. Percebi também que na primeira partida você não é jogado logo na tela. Provavelmente há algum atraso no início, no lado do Linux, né? Mas depois vai bem. Na minha máquina rodou bem. Veja a minha configuração na descrição. Boas jogatinas também no Linux. Valeu, até semana que vem.